Fala pessoal, tudo bem? Nós já iniciamos no bloco anterior falando das características gerais do vestibular da UFSC. Eu quero dar continuidade, portanto, ao nosso entendimento dessa prova, falando sobre aquilo que é talvez um dos elementos mais confusos ou mais complexos para muitos de vocês, que são as questões de proposições múltiplas, ou seja, as questões de somatório e como que é calculada a pontuação de vocês nessas questões. Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam o seguinte: essas questões de proposições múltiplas ou as questões de somatório, para calcular a pontuação de vocês em cada uma delas, existe uma fórmula complexa que vocês não vão precisar ficar calculando. Normalmente, quando vocês fazem um vestibular da UFSC, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter um login, uma senha, e logo depois do vestibular, vocês vão poder jogar ali qual foi a soma que vocês colocaram em cada uma das questões e ele já calcula a nota para vocês automaticamente nas questões de proposições múltiplas. Então não se preocupem muito com os cálculos matemáticos. Mas vocês vão precisar, até para vocês conseguirem elaborar estratégias de pontuação, vocês vão precisar entender pelo menos o básico disso daqui. Então, essa fórmula, ela vai ter algumas siglas, e essas siglas eu vou usá-las ao longo dessas nossas aulas de estratégias para a UFSC. Então, eu preciso que vocês meio que se acostumem a elas. Na fórmula da pontuação, nas questões de proposições múltiplas, vão entrar, portanto, algumas siglinhas. E a primeira que vai aparecer é esse tal desse NP. O que é o NP? O NP é o número de proposições que você tem naquela questão para você julgar. Então, vamos supor, se a questão tiver o quê? 1, 2, 4 e 8, ela tem 4 proposições. Então, o NP é igual a 4. Se ela tiver 1, 2, 4, 8, 16, ela tem 5 proposições, então o NP é igual a 5. Então o NP é o número de itens que você tem que julgar como certo ou errado naquela questão específica de somatório. Então, o NP é o número de proposições. Depois do NP, a gente vai ter também o NTPC, que é o número total de proposições corretas. Isso aqui depende, obviamente, do gabarito que a UFSC vai dar. Porque o NTPC, na verdade, ele significa quantas proposições daquelas proposições que apareceram na questão, vamos supor, a questão tinha 4 proposições. Ok, quantas estão corretas? Não precisa saber quais, mas quantas estão corretas. Então vamos supor, por exemplo, que uma questão tenha 5 proposições. Se ela tiver 5 proposições e a 1 e a 16 estiverem corretas, a 1 e a 16, então o NTPC é igual a 2, porque ela das 5 proposições, 2 estão corretas. Então é o número total de proposições corretas, lembrando que esses dois primeiros números, eles são definidos pela UFSC. É a UFSC que define qual é o NP, ou seja, quantas proposições tem numa determinada questão para você julgar. E é a UFSC, por meio do gabarito, que vai dizer quantas dessas proposições estarão corretas. Então isso aqui não depende de ti, o NP e o NTPC. Você vai começar a entrar na brincadeira quando a gente começa a falar do NPC e do NPI. O que é o NPC? O NPC é o número de proposições que estão corretas no gabarito. Então, significa, é o número de proposições corretas que você, candidato ao vestibular da UFSC, que você considerou corretas. Então, significa o seguinte, vamos supor, havia lá 3 proposições corretas. Dessas 3, quantas você acertou? Ou seja, quantas você marcou que estavam corretas? Vamos supor, eram 3, mas eu marquei só 2. Então, significa que o seu NPC vai ser igual a 2. Então, o NPC é o número de proposições. Elas precisam estar corretas no gabarito e você precisa ter assinalado, somado essas proposições na hora de fazer a sua soma. Esse é o NPC. E o que é o NPI? Aqui nós temos um detalhe importante. O NPI é o número de proposições que estão incorretas no gabarito da UFSC, mas que você acabou somando como se elas estivessem corretas. Ou seja, é o número de proposições erradas que você achou que estavam corretas. Esse vai ser o NPI. Então, a fórmula para calcular a sua pontuação em cada uma daquelas 80 questões, considerando que não haja questão aberta, vai haver, mas considerando que não haja questão aberta, em cada uma daquelas 80 questões, qual vai ser a pontuação em cada uma delas que você vai ter? Vai ser dado por essa fórmula aqui. Só que atenção, essa fórmula ela só é aplicada se o NPC
é maior do que o NPI. Opa, tá percebendo por que é importante entender isso aqui? O que é o NPC mesmo? O número de proposições que estão corretas no gabarito e que eu assinalei como corretas. E o que é o NPI? O número de proposições que estavam incorretas, erradas no gabarito, mas que eu acabei achando que estavam corretas. Se o NPC for maior que o NPI, aplica-se essa formulinha aqui, que parece uma formulinha complexa, mas daqui a pouco eu vou dar exemplos e vocês vão ver que ela, na verdade, tem como a gente entendê-la de uma forma bem simples. Você vai falar assim, tá, Madeira, mas e se o NPC não for maior que o NPI? Bom, aí é que entra um detalhe importante. Se o NPC não for maior que o NPI, a sua pontuação na questão vai ser 0. Então presta atenção. A primeira lição importante desse EMAP UFSC é que, em qualquer questão que você for fazer, o NPC tem que ser maior que o NPI. Essa vai ser a primeira lição importante. O NPC, o número de proposições corretas, que você vai somar como se estivessem corretas, tem sempre que ser maior do que o número de proposições erradas que você acabou somando como se elas estivessem corretas. Ou seja, o número de proposições erradas na questão, mas que você acabou achando que estavam corretas. Se o NPC for maior que o NPI, você pontua. E se ele não for maior que o NPI, se ele for igual ao NPI, se ele for menor que o NPI, aí você fica com 0 na questão. Portanto, muito importante entender isso aqui. Vamos fazer alguns exemplos, porque eu acho que com isso vocês conseguem visualizar melhor o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Então, olha só. Eu vou pensar aqui numa primeira questão. Claro que essa questão aqui não estão aparecendo os itens para vocês julgarem, é só para vocês entenderem como é que funciona o cálculo da pontuação. Mas eu quero que vocês imaginem uma questão que tenha, por exemplo, 5 proposições. Então ela vai ter o item 1, o item 2, o item 4, o item 8 e o item 16. Portanto, o NP dela, ou seja, o número de proposições é 5, porque ela tem 5 proposições para você julgar. O NTPC, ou seja, o número total de proposições corretas, é definido pelo gabarito da UFSC. E aqui vocês podem ver que está aparecendo o gabarito da UFSC para vocês aqui nessa questão. E a UFSC está me dizendo o quê? Que a proposição de número 1 está correta e a proposição de número 4 também está correta. Só essas duas estão corretas, a 1 e a 4. Portanto, o gabarito oficial da UFSC vai dizer que a soma é 5. 4 mais 1, 5. Isso aqui é a UFSC que define. Ou seja, a UFSC vai definir quantas proposições tem para você julgar e dessas proposições, por meio do gabarito, quantas estão corretas. No caso, a 1 e a 4, então a gente tem aqui um NTPC igual a 2. Agora você vai entrar na brincadeira. E como é que você entra na brincadeira? Assinalando ali, fazendo o julgamento dos itens. Vamos supor que a minha resposta seja essa que está aparecendo aqui para vocês. Então, na hora que eu estava fazendo essa questão aqui, eu fui lá, julguei o item 1 e achei que o item 1 estava certo. Beleza. Mas eu não achei mais nenhuma correta. Eu simplesmente avaliei os outros itens e falei o seguinte, cara, eu não achei nenhuma mais aqui que eu tenha certeza que está correta, então eu não marquei mais nada. Então significa que o meu somatório aqui deu 1. Ou seja, o gabarito da UFSC deu 5, mas o meu somatório deu 1. Aí vocês vão falar assim, Madeira, mas você não acertou. Mas não importa. Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver o que é o NPC e o NPI. Então olha só. Quantas questões estavam corretas no gabarito? 2. Dessas 2, quantas eu assinalei como se estivessem corretas? Uma só. Então significa que o meu NPC aqui é igual a 1. O número de proposições corretas no gabarito, que eu assinalei como corretas, deu 1. E qual é o meu NPI? O NPI é o número de proposições que estão erradas no gabarito da UFSC e que eu acabei somando como corretas. Veja que eu não somei nenhuma como correta. Então isso aqui é importante, porque olha só, o NP aqui vai ser 5, porque são 5 proposições. O NTPC, o número total de proposições corretas, gabarito UFSC, é igual a 2, porque são 2 itens que estão corretos. O número de itens corretos que eu assinalei como corretos foi 1, foi só o item 01 ali que eu acabei somando. Mas o meu NPI foi 0. Por quê? Porque eu não peguei nenhuma incorreta e somei como se ela estivesse correta. Eu não somei nenhum item incorreto na minha resposta. Aí vem a pergunta: o NPC, que é 1, é maior que o NPI, que é 0? Sim. Então a gente vai aplicar a fórmula. Como a gente aplica essa fórmula? É mais fácil você fazer a subtração 2 a 2 partindo do final. Ou seja, pega o NPC, subtrai do NPI. 1 menos 0 vai dar 1.
Agora, pega esse resultado que você obteve, do NPC menos o NPI, e subtrai lá do NTPC. Então, eu vou pegar o NTPC agora. Quanto que era o NTPC? 2. Subtrai agora 1 desse 2 aqui. 2 menos 1, quanto que vai dar? Vai dar 1. Agora, pega esse resultado e subtrai ele lá do NP. Quanto que era o NP? O número de proposições era 5. 5 menos 1, 4. Então, esse vai ser o quê? Esse vai ser o nosso numerador da fração. E o que é que eu coloco embaixo? O número de proposições. Então, 4 sobre 5 significa que aqui eu pontuei 0,8. Então, eu falo assim, Madeira. Mas espera lá. Havia 2 itens corretos. Você só assinalou um deles como correto. E você pontuou 0,8. É aqui que você tem que começar a expandir a sua mente para conseguir enxergar o que acontece no vestibular da UFSC. Eram 2 itens corretos, mas eu não vou ficar com nota meio. Eu vou ficar com nota 0,8. Então, é muito importante você entender esse detalhe a respeito dessa formulinha que está aqui. Aqui eu estou pontuando 0,8. Vamos imaginar uma segunda situação. Ou seja, eu vou manter a questão, só que agora eu vou simular uma resposta diferente que eu vou dar. Ou seja, a questão é a mesma e o gabarito é o mesmo. Então, eu não estou alterando a questão. Isso aqui é importante. Se eu não estou alterando a questão, o que não vai mudar aqui? Não muda o NP. O NP continua 5. Não muda o NTPC, porque não está mudando o gabarito. Então, o NTPC, o número total de proposições corretas, continua sendo 2. Eu só vou mudar a minha resposta. Então, o que vai mudar? Vai mudar o NPC e o NPI. E o que eu estou fazendo aqui na minha resposta agora? Eu estou considerando que o item 1 está certo, estou considerando que o item 2 está certo, e estou considerando que o item 4 está certo. E os outros itens eu não estou assinalando. Então, significa que agora, na minha soma, eu estou somando 1, 2, 4. Ou seja, a minha soma está dando 7. Você fala assim, pô, Madeira, mas o gabarito da UFSC dava soma 5. E aí, o que acontece? Bom, vamos ver o que acontece aqui. O NP não mudou. O NTPC também não mudou. Mas qual é o número de proposições que estão corretas no gabarito e que eu assinalei como corretas? Espera lá, havia 2 corretas no gabarito, né? A 1 e a 4. E eu assinalei essas 2 como corretas. Então significa que o meu NPC é igual a 2. Ah, mas agora tem um detalhe. Tem uma proposição, que é a proposição 02. Essa proposição 02, ela está errada no gabarito da UFSC. E eu acabei somando essa proposição como se ela correta estivesse. Então, agora meu NPI é igual a 1, ou seja, eu errei ali uma questão na hora de somar. E agora vem a pergunta, o NPC é maior que o NPI? Sim, porque 2 é maior que 1. Então, vou aplicar a fórmula. Como é que eu vou fazer isso? 2 menos 1, 1. Agora, eu vou subtrair o NTPC. 2 menos 1, 1 também. Agora, vou subtrair lá do NP. NP era 5. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 5 proposições, 0,8. Madeira não mudou. Exatamente, não mudou. Então, observem que uma pessoa que acabou assinalando um item errado, ela acabou somando um item errado, ela ainda assim pontuou. E por que ela pontuou? Porque o NPC foi maior que o NPI. E ela pontua se o NPC for maior que o NPI. Agora, quer ver uma situação bem triste? Vamos imaginar o seguinte, a mesma questão. De novo, mesma questão. Ou seja, eu não vou mexer no NP, não vou mexer no NTPC. Eu vou mudar só a minha resposta. Então, vai mexer no NPC, vai mexer no NPI. Então, olha só o que acontece agora. Eu agora achei que era uma festa essa questão. Peguei o item 1, falei, tá certo. Peguei o item 2, falei, tá certo. Peguei o item 4, falei, tá certo também. Peguei o item 8, falei, tá certo também. Só o item 16 aqui, eu falei assim, esse aqui não deve estar certo. Então, significa que agora a minha pontuação deu 8, mais 4, mais 2, mais 1. Minha pontuação agora deu 15. O gabarito estava dando 5. Beleza, mas a gente já sabe que não tem nada a ver, assim, se está próximo da resposta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu tenho que investigar é NPC, NPI, NTPC e NP. O NP e o NTPC não mudou. Continua sendo 5 proposições e eu continuo tendo 2 delas como corretas. Qual foi o meu NPC? Número de proposições que estão corretas no gabarito e que eu assinalei como corretas. Havia 2 corretas no gabarito e eu somei as 2. Então, meu NPC é igual a 2. Só que agora tem um problema, né? Porque o NPI é o número de proposições que estão erradas no gabarito da UFSC e que eu acabei somando. Veja que havia 2 itens errados no gabarito e que eu acabei somando. Então, meu NPI é igual a 2. Agora, veja o que aconteceu. O NPC é maior que o NPI? Não, ele está sendo igual. 2 é igual a 2.
Então agora eu vou aplicar a fórmula? Não, agora a gente não aplica a fórmula não. Agora a pontuação é 0. E é esse o cuidado que vocês vão ter que ter. Para a gente ficar craque nessa questão do NPC, do NPI, eu quero simular agora com uma segunda questão. Vamos imaginar uma segunda questão para vocês entenderem como é que isso aqui funciona. E essa segunda questão agora vai ser uma questão das questões mais frequentes da UFSC, que são questões com 6 proposições. Então, olha só isso aqui. Agora a questão vai ter o item 1. Agora estou mudando a questão, hein? Questão 2 da nossa prova aqui. Então, ela vai ter um item 1, vai ter um item 2, vai ter um item 4, vai ter um item 8, vai ter o item 16, só que agora ela tem também o item 32. E qual é o gabarito da UFSC? Veja que a UFSC está considerando aqui que o item 1 é verdadeiro, que o item 8 é verdadeiro, então já datando 9, mas que o item 32 também é verdadeiro, ou seja, a soma aqui está dando 41 no gabarito da UFSC. Qual vai ser a minha resposta? Olha só que divertido. Eu fui lá fazer essa questão e só achei o item 1 correto. Essa vai ser a minha primeira simulação. Eu só achei que o item 1 estava correto. Beleza. Quanto que eu vou pontuar nisso aqui? Vamos ver? Olha só. Primeira coisa importante. Quanto que é o NP agora? O NP é 6. Dessas 6 proposições, quantas estão corretas no gabarito da UFSC? 3. Então, o NTPC é 3. Agora, vamos pensar. Das 3 questões que estão corretas, das 3 proposições que estão corretas no gabarito da UFSC, quantas eu somei como corretas? Só uma. Então, meu NPC é igual a 1. E teve alguma errada no gabarito que eu somei? Não. Então, meu NPI é igual a 0. NPC está maior que o NPI? Sim. Então, eu vou pontuar. E olha só que divertido. 1 menos 0, 1. Aí eu vou pegar 3 menos esse 1, vai dar 2. Agora eu vou pegar 6 menos 2, 4. 4 dividido pelo número de proposições 6, eu estou pontuando aqui 0,666, ou seja, 0,67 aqui para arredondar. Vocês perceberam o seguinte? Havia 3 itens corretos, eu assinalei só um como correto e pontuei 0,67, 2/3 da questão. Cara, isso é bem importante você começar a enxergar, porque fica parecendo que tinha 6 itens para julgar, e a gente fica pensando assim, pô, 6 itens para julgar, eu só acertei um deles, só somei um deles, então eu vou pontuar muito pouco. Não, você está pontuando 2/3 da questão. Vou trocar minha resposta agora. Olha só, trocando a minha resposta, eu vou assinalar agora que o item 1 está correto e vou assinalar que o item 8 está correto. Ah, então agora eu só não assinalei o 32 dentro do gabarito da UFSC. Então o que está mudando aqui? Ó? O NP continua sendo o quê? O NP continua sendo 6. O NTPC continua sendo 3, porque isso depende só do gabarito da UFSC. Agora, quanto que é o NPC? O NPC é o número de proposições corretas no gabarito que eu assinalei como corretas. Foram 2. E quanto que é o NPI? Não, eu não peguei nenhuma errada no gabarito e somei. Então, meu NPI está 0. 2 menos 0, 2. 3 menos 2, 1. 6 menos 1, 5. 5 dividido pelo número de proposições, que é 6. Eu estou somando agora 0,83 é a minha pontuação. Isso aqui, com o tempo, vocês vão se acostumar com essa ideia de que, assim, poxa, parece que eu não estou fazendo tanta coisa e ainda assim eu estou pontuando muito. Esse detalhe é bem importante. Vamos trocar a nossa resposta aqui e vamos imaginar o que aconteceria se eu assinalasse o item 1 como correto, o item 2 como correto, o item 4 como correto, o item 8 como correto e o item 32 como correto. Ou seja, nisso aqui, eu só não marquei o item 16. Eu só achei que o item 16 estava errado. O resto eu somei tudo. Falei assim, bah, Madeira, agora você não vai pontuar nada, né? Calma lá, vamos ver. O que eu tenho aqui, ó? O NP continua 6, o NTPC continua sendo 3. Dessas 3 que estavam corretas no gabarito da UFSC, quantas eu assinalei como corretas? 3. Só que havia as que estavam erradas no gabarito e eu acabei somando algumas delas. Quantas? 2. Então o NPI é igual a 2. Só que observem que continua o NPC sendo maior que o NPI. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 6, eu estou somando 0,67 na minha pontuação. Ou seja, vocês perceberam que a coisa é um pouco contraintuitiva.
Às vezes parece que a gente vai pontuar pouco e a gente pontua muito, às vezes parece que a gente vai pontuar muito e a gente não pontua tanto. Então, uma das perguntas que os alunos mais fazem é: Madeira, vale a pena, se a gente não sabe o item, a gente ficar chutando que ele está certo? Vale a pena isso? Bom, então essa é uma pergunta que a gente não vai responder só nessa nossa aula de agora, só nesse bloco. A gente vai ter que esperar alguns blocos adicionais. Mas uma coisa importante: vale a pena chutar? A resposta é: depende. A gente tem que cuidar uma coisa importante. O NPC não pode ser menor ou igual ao NPI. Então, se eu quiser pontuar, o NPC tem que ser maior do que o NPI. Então, significa o seguinte: vamos supor que eu esteja fazendo uma questão da UFSC e eu tenho certeza que um item, só um, naquela questão está certo. Então, significa que eu estou lendo a questão e eu falo assim, cara, de todas essas proposições, eu tenho certeza que uma está correta. Então, eu sei lá, imaginando que eu esteja realmente com a convicção correta, eu sei que meu NPC vai ser pelo menos um, porque um eu tenho certeza que está correto. Então, meu NPC é igual a 1. Como o NPC tem que ser maior que o NPI, eu não posso marcar nenhuma errada, porque se eu marcar alguma errada, o NPC vai ficar igual ao NPI e eu não pontuo. Então, nesse caso, não vale a pena chutar nenhuma. É isso que você tem que começar a se dar conta. Vamos supor que você tenha certeza que duas proposições estão corretas. Você olha para a questão e fala assim, não, essas duas com certeza estão corretas. Mas eu estou na dúvida se eu chuto mais alguma. Posso chutar? Bom, se o seu NPC você tem certeza que já é 2, então significa que se você quiser chutar uma, você pode. Porque mesmo que você some essa daqui e ela esteja errada, o NPC vai ser maior que o NPI e você vai pontuar. Perceberam, né? Ou seja, o número de questões que você tem certeza que estão corretas vai ser sempre maior do que as possibilidades de chute que você tem. Então, se você tiver certeza que 3 estão corretas, você pode chutar no máximo, mais 2. Então, isso aqui é para vocês começarem a entender como é que vocês vão desenvolver estratégias de pontuação para esse vestibular da UFSC. Claro, para a gente entender melhor como é que a gente vai usar essas estratégias de chute, a gente tem que começar a olhar para as estatísticas da prova da UFSC. E isso vai ser o que a gente vai trabalhar no próximo bloco.